da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Voltei. Faz tempo, né? Acho que como se fosse a primeira vez. Assim. Vocês gostaram dos visitantes, né? Dos pastores e amigos que vieram nesses últimos tempos? Foi um tempo precioso, muito especial. Um tempo em que essa troca de sabedoria, né, ela tem sido, pelo menos no meu coração, algo urgente, necessário. Nós precisamos conversar e conversar sobre diversos temas, né? Há muitos temas necessários e eu tenho orado para que Deus nos dê possibilidade de ouvir outros atores, né? Para que a gente possa conversar a partir do Evangelho como a igreja pode se comportar na sociedade, como que ela pode se manifestar ou que ela pode contribuir na família, né, no cuidado com os nossos pares, com os nossos amigos espirituais. Então, eu acho que essas partilhas elas são muito importantes para a gente. Eu oro para que isso, essas pontes, né, que estão sendo firmadas cresçam. Então, fico muito feliz de poder compartilhar e fazer com que vocês conheçam alguns dos meus amigos de jornada. Hoje eu queria falar sobre um tema que tem como objetivo contribuir com algum tipo de reação para nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, lá no capítulo 21. Evangelho de João 21 será a nossa leitura. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu diria: levante-se e tente outra vez. João 21, vamos ler a partir do verso 4. João 21, 4, diz assim: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do outro lado do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Agradecemos a Ti por esse encontro, por esses abraços. Agradecemos a Ti por cada família aqui representada. Te louvamos porque esses encontros que acontecem de perto e também de longe, com as pessoas que nos acompanham, nos ouvindo, nos vendo, através das redes sociais, que elas também possam ser impactadas pela Tua presença. Ajuda-nos, nos orienta, nos dá a capacidade de compreender a Sua voz e fazer com que essa compreensão se manifeste no nosso cotidiano de vida. Esse é o nosso pedido com agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu sou a favor da vida. Sou a favor da vida, sou a favor dos movimentos de vida, porque aprendi com Deus que a morte não tem a última palavra. Foi com Deus que eu me inspirei a ser a favor da vida. Foi com Deus que eu me inspirei a ser a favor de dar acesso e direito às pessoas. A semana passada eu fui chamado para fazer um discurso sobre justiça. E no primeiro momento eu falei: o que eu vou dizer?
E no segundo momento dizer o que eu sempre falo. Porque falar do Evangelho é falar de justiça. E falar de justiça é falar que justiça é garantia de direitos. E sempre Deus nos deu a oportunidade de pregar o Evangelho garantindo o direito a todo e qualquer cidadão de ser e de existir. Há certos discursos que são levantados para que essa nossa garantia de ser e de existir seja tirada. E por isso há pessoas que se acham no direito de querer tirar a vida de alguém. Há pessoas que se acham no direito de legislar, né, sobre a vida, sobre a fé e sobre o corpo de outras pessoas. Quem será que deu direito para essas pessoas agirem assim? Bom, o que eu posso garantir é que não foi o Senhor. Não foi Deus. Deus não deu esse direito a ninguém de querer legislar sobre a vida, sobre a existência, sobre o corpo, sobre a fé de ninguém. Embora eu sei que a religião também tem muita contribuição sobre isso, com o seu desejo de poder, fazendo esse movimento de legislar, né, sobre o corpo e sobre a fé das pessoas. Então eu queria deixar registrado aqui que eu não vou, em nenhum tempo, em nenhum momento, querer manipular a mente dos meus irmãos e irmãs para que eles exerçam o seu voto de cidadania. Você não tem obrigação de fazer nada a partir do que da minha posição. Eu não estou obrigando ninguém a fazer isso. E por que falo isso? Porque dentro das nossas igrejas as pessoas estão sendo obrigadas a votar num político A ou B e estão sendo aterrorizadas por argumentos que não são reais e por causa do medo elas estão indo votar. Há uma responsabilidade muito grande quando você aperta aquele botãozinho verde. E essa responsabilidade não é sobre você, é sobre nós. Quando você faz o seu voto, você ainda está garantindo o direito de exercer a democracia. E hoje a nossa democracia está em jogo. Então, quando você for votar, não vote por você, vote por nós. Vote pelas existências que estão sendo negadas, estão sendo feridas e que estão sendo machucadas e que estão em processo de resistência para continuar existindo. O nosso movimento é a favor da vida. Nós não estamos aqui fazendo campanha para nem político A, nem político B. Na verdade, no tempo, né, nem político L, nem político B. Não é isso. Nós estamos em campanha pela nossa fé em Cristo Jesus. Então é o político C. Então, quem estiver conectado, de fato, com esse nosso olhar cristão para o mundo, de fato, vai receber o nosso voto e vai sempre também receber as nossas críticas. Ok? Continuaremos sendo oposição. Você sabe que eu sou oposição do governo atual. E continuarei sendo oposição, seja qual for o governo que se levantar amanhã na segunda-feira. Que se decidir na segunda-feira. Porque a nossa esperança não está em homens. A nossa esperança está no Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos dê sabedoria para compreender tudo aquilo que nós estamos falando sobre nos dê sabedoria para compreender tudo aquilo que está sendo revelado na Bíblia Sagrada. Para que a nossa contribuição não seja personalizada, mas que ela seja vivida a partir da nossa participação no mundo. Por isso, repito, sou a favor da vida. Qualquer discurso de morte, qualquer discurso de violência, terá de mim as mais contundentes repulsas. Porque eu aprendi com Deus que a vida sempre vai nos dar oportunidade ou novas oportunidades, a vida sempre está nos dando
a oportunidade de recomeços. Por isso, se conecte às novas oportunidades que Deus nos dá. Eu amo viver, amo a vida e não estou iludido a respeito do que a vida me traz. Sei que viver é muito perigoso. Sei que, por viver, tenho diante de mim as lutas e as adversidades. E elas podem me machucar em algum momento, elas podem sim me ferir. Não é porque eu sou cristão que eu estou livre do sofrimento. Pelo contrário, é preciso entender que a vida é como se fosse um oceano, né? O mar. Quando tem uma prainha que eu visitava com a minha esposa, que chegava de manhã assim, o mar ficava flat. Era gostoso assim, piscininha. Só que dava 11h15 assim, aí já virava aquele, né? Ele já ficava revolto. 1h as ondas, aí era a hora da gente sair e o surfista entrar, né? Porque aí as ondas estavam extremamente turbulentas. E a vida é assim, a vida é um oceano que ora ele está flat, ora ele está cheio de ondas, ora ele está carregado, ora ele está em ressaca, ele está fazendo diversos movimentos e a gente vai ter que aprender como lidar com um momento de paz e um momento de tensão, né? Então, momentos difíceis, eles podem também fazer com que a gente questione a nossa fé, por exemplo. Os momentos difíceis podem fazer com que a gente tome caminhos e decisões erradas, por conta dessa fragilidade. E fragilidade provocada por conta do medo. Sempre quando nós passamos por uma dificuldade, nós ficamos amedrontados diante desse mal aí eminente, e por conta do medo, tomamos certas decisões a partir desses sentimentos, né, que acontecem dentro de nós. E aí, por que eu fiz esses primeiros questionamentos, falando um pouco desse exercício cívico que nós estamos falando, da prática do voto? Porque eu penso que existe também uma igreja fragilizada nas suas emoções. Existe também uma igreja com medo. E essa igreja fragilizada, com medo, com escassez, com dificuldade, em alguns cenários com fome, desempregada, preocupada com o dia da manhã. Esses sentimentos estão em busca de respostas. E parece que a religião tem dado respostas que elas não conseguem entregar, porque são respostas performáticas. E quantas vezes a gente viu, e eu já passei por isso, quando um irmão ou uma irmã chegou diante de mim dizendo: Rafa, ore por mim. E eu sempre faço o movimento de tentar corrigir aquela fala dizendo: eu não oro por você, eu oro com você. Porque eu e você estamos no mesmo lugar. E da mesma forma como eu posso falar com o Senhor, você também pode. E se você estiver fragilizado, eu vou orar com você. Vou te ajudar nessa oração, nessa intercessão, para fazer com que a nossa fala e a nossa disposição de fé alcance o coração de Deus e que Ele responda com a sua paz, com o seu movimento de salvação para esse momento. É como um outro cenário de uma pessoa que disse: Rafa, estou passando por isso e preciso dessa oração. Eu falei: vamos orar. E aí eu fiquei em silêncio. E a irmã ficou em silêncio. E aí eu disse: irmã, pode começar a orar, que eu vou orar com você. E aí eu fiquei em silêncio. E ela ficou em silêncio. E eu disse: irmã, pode começar a orar, eu estou esperando, porque eu vou acompanhá-la nessa oração. E ela disse: eu não consigo orar, eu preciso que você ore por mim. Eu falei: eu não vou orar por você, eu vou orar com você. E eu estou aqui.
Porque não há maior, diante desse sofrimento que você está vivendo, não há uma fala mais sincera do que a sua. E eu vou interceder por ela. E ali ela começou a orar. E às vezes a gente acha que orar é chegar diante de Deus e ter umas palavras assim bem, né, bem organizadas, bem feitas assim. A gente tem que chegar, ó Senhor, Senhor do céu e das, né, Salvador, tentando fazer essa posição assim quase como... Não, orar é falar com Deus, do seu jeito mesmo. Conversar, entendendo que Ele é um amigo generoso e que compreende e quer ouvir a voz também do nosso coração. E a voz do nosso coração é voz também de desabafos, voz de lamentos, de tristeza. Por isso, chegar diante de Deus para chorar não tem problema. Chegar diante de Deus revoltado não tem problema também. Fala, Senhor, eu estou revoltado com essa causa. Eu não consigo lidar com esse sofrimento. A minha fé está abalada. Diga para o Senhor, mas seja sincero com Ele, porque não há nada melhor do que ser sincero com o Senhor. Não há nada mais legítimo do que expressar ao Senhor de fato aquilo que você está vivendo. Por isso eu faço críticas a respeito disso, porque é comum no meio de nós, cristãos, terceirizar as responsabilidades, terceirizar culpas. Então o nosso problema é o problema do fulano de tal. Eu estou passando por isso porque aconteceu isso, isso e aquilo. E o que eu estou tentando trazer para essa conversa é a oportunidade de compreender que nós não temos que fazer um movimento de terceirizar culpas, e sim de se responsabilizar pelos nossos posicionamentos e pelo nosso lugar no mundo. Nós precisamos assumir essas responsabilidades. E nunca diga que você está sendo castigado por Deus por passar por um momento de sofrimento, por um momento de dificuldade. Nunca diga que a sua nação está sendo castigada por Deus por passar por uma situação difícil. Nunca diga isso. Porque Deus não é um agente cruel que está vendo, que está investigando os seus movimentos. Olha o que o irmão fez. Vou jogar um raio e atrapalhar a vida dele para ver se ele aprende. Não. Por favor, não. Deus não é esse agente do mal. O movimento de Deus não é um movimento punitivo. O movimento de Deus não é te assustar com uma arma em punho, dizendo, fique quieto aí, fique no seu lugar. Se renda a mim. Não. É totalmente diferente. Deus não é um velho rabugento que está tentando criar uma história para você ficar com medo. Não é. O Evangelho da Graça nos mostra, em 1 João, no capítulo 4, no verso 18, algo que é muito claro. De quem é Deus e de como Ele se manifesta. Porque em 1 João 4,18 diz, no amor não há medo. Então, se nós estamos no amor de Deus, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A minha oração é que você caminhe com Cristo sem medo. Que você ouça a voz do seu pastor e saiba que a ministração que vem da sua boca tem uma intencionalidade, que é fazer você compreender o amor de Deus e não fazê-lo se sentir com medo. Pelo contrário, dizer para cada um de vocês que vocês não estão sozinhos e que nos braços do Senhor você está seguro. Ah, Rafa, mas e o amanhã? Poxa, o amanhã o Senhor dirá. O Senhor fará. Porque é um turbilhão, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam o que ia acontecer algumas horas depois, quando o rei Nabucodonosor disse para eles: eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais e vou jogar vocês para dentro se vocês não se curvar às minhas ideias, aos meus pensamentos, à minha posição. Se vocês não se curvarem diante de mim, eu vou queimá-los. E eles disseram para o rei: tudo bem, pode fazer o que você quiser. Porque uma coisa eu te digo, na verdade 2. O Senhor há de nos livrar das suas mãos. Mas se Ele não nos livrar, nós certamente estaremos com Ele. Ele nos prepara para a vida e Ele nos dá todo o subsídio necessário para que você e eu vença todo medo. Vença também toda a maldade, todos os movimentos de maldade. Nós não estamos sozinhos. Por isso a Bíblia Sagrada nos mostra a história de pessoas que passaram por extremas dificuldades. Como a Fernanda nos ministrou sexta-feira na vigília, falando do livro de Hebreus, a respeito dos heróis da fé. Gente que levou o título de ser mulher ou homem de fé. Mas se você for analisar a história, que passaram por muitas adversidades, muito sofrimento. Ou seja, fé é continuar vivendo. E fé não é viver sem problemas. Fé é viver a despeito do problema. Fé é continuar ainda que os tempos sejam difíceis. E é o que nós estamos fazendo até agora. Fé é continuar mesmo quando o mar está revolto. Mesmo quando as nuvens estão carregadas. Fé é continuar. Fé é prosseguir. Fé é esperançar. Fé é ação, é vida em ação. É vida disposta para o resgate, para o acolhimento, para o abraço. É vida em movimento. O livro que nós lemos fala de discípulos que estavam juntos, mas estavam machucados, feridos. Porque a morte de Jesus ainda doía no coração deles. Nesse momento aqui, Jesus tinha morrido, crucificado, e os discípulos estavam lamentando a morte de Jesus, porque eles ainda não tinham encontrado com Jesus ressurreto. Jesus estava se apresentando para os seus discípulos. E de repente eles se juntam, vão para uma pescaria e vão fazer algo que é muito simples. Não que pescar seja simples, porque se eu for pescar, deu ruim. Mas eles eram especialistas, eles eram todos pescadores, de fato. E mais do que especialistas da pesca, eles conheciam do mar que eles estavam trabalhando. Eles estavam na região ali do Mar da Galileia, né, que não é mar, é um lago, e na verdade o nome é Lago de Tiberíades. E eles estavam lá no Lago de Tiberíades, fazendo a sua pesca, machucados, cansados, angustiados, frustrados, estavam em luto, sem capacidade de seguir a vida, sem capacidade de fazer a coisa mais simples para eles. E é isso que a vida às vezes faz com a gente, nos deixa cansados, sobrecarregados, enlutados, feridos. E num quadro de sofrimento, a pergunta que fica é: o que é que aconteceu com vocês? O que é que aconteceu com vocês que te fizeram pensar que Deus não viria? Ou que Deus não está? Que Deus não chegaria? O que é que aconteceu com vocês que fez com que a esperança de vocês fosse roubada, machucada, ferida? Talvez esses discípulos estavam no mesmo cenário que nós vivemos aí nos últimos anos, na noite escura da alma, na noite escura do sofrimento.
na solidão, né? Parece maluquice minha, mas assim, no silêncio barulhento. Você já entrou no silêncio barulhento? Você tapa os ouvidos? Ou que você vai num lugar que ele tem silêncio, mas não tem, porque tem um barulho lá dentro, que não está no espaço, mas está dentro daqui, da nossa mente, da nossa cabeça, da nossa memória, dos nossos pensamentos. Esses barulhos, né? E é diante desse lugar que nós nos curvamos e falamos: Senhor, cessa todos os barulhos. Cessa, Senhor, da minha mente, do meu coração, dos meus sentimentos, todas as provocações que o mundo me fez. Cessa, Senhor, do meu coração toda a maldade, tudo que me machucou, tudo que me provocou medo. Me livra desse mal e me faz compreender a sua paz, o seu movimento de vida, o teu abraço, o teu acolhimento, o teu resgate. Restaura, Senhor, a minha fé. Por isso não se culpe, não se condene, mas saiba que o Senhor está perto. E se reafirme com Ele. Fortaleça a sua fé diante do Senhor para que você possa continuar tentando, para que você possa continuar lutando, para que você possa continuar perseverando. Porque a fé, ela, ora vem sim alterar as coisas que estão acontecendo no lado de fora. Mas é preciso compreender que a fé também se manifesta e, primeiramente, alterando o lado de dentro. Então, hoje, o que eu quero deixar para cada um de vocês é que o Senhor está se manifestando no nosso coração, na nossa memória, na nossa mente. E se deixando, né? Se permitindo a nos curar. E o momento de resposta, diante desse movimento de Deus, é também se permitir a ser curado. Fala: Senhor, cura todas as feridas, todas as maldades, tudo que falei, tudo que proferi, tudo que me afetou, tudo que me influenciou. Me livra de todo ódio, de todo rancor, de toda maldade, de tudo que fiz que não deveria ter feito, mas fiz e assumo que fiz e peço que o Senhor me perdoe. Essa é a nossa oração. Para que o Senhor possa cuidar do nosso coração, para que o Senhor possa cuidar das nossas emoções. Ai, Rafa, não vejo a hora de ter uma vida assim estável. Eu também, mas não vai rolar. Está todo mundo buscando uma vida estável. E eu, sinceramente, não estou. Eu quero viver com Deus sobre altos e baixos, né? Acho que eu já disse uma vez que vida estável é para quem já foi, né? Quem já fez o exame de eletrocardiograma sabe que a vida é assim, né? Altos e baixos, não é? Já pegou o exame? Como que é o risquinho lá? Porque a vida é assim. Agora, o dia que ficar flat, deu ruim. Então, que Deus continue conosco, caminhando, né? E que a nossa fé não seja abalada, né? A despeito das adversidades que venham sobre nós. João 21:6, eu encerro fazendo a leitura do verso, né? Desse verso 6, dizendo que ele disse para os discípulos: lance a rede do outro lado do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Nós precisamos tentar algo novo. Nós precisamos fazer um movimento novo. Jesus, de fato, não deixou ninguém acomodado. Ele sempre está pedindo para os discípulos: faz um movimento novo. Faz um trabalho novo. Muda esse olhar aí. Vocês insistiram nesse lugar aí? Vamos insistir agora num outro movimento.
vamos insistir agora numa outra forma de organizar a nossa vida, de organizar as nossas relações, de organizar também a nossa fé. O cristianismo não é de fato um lugar para pessoas acomodadas. Ser cristão é ser incomodado. E eu, de fato, hoje, estou incomodado. Tem uma fala do C.S. Lewis que eu não sei se eu vou conseguir lembrar perfeitamente, mas ele diz que se você está procurando uma religião que te deixe confortável, o cristianismo não é. Eu não sugiro para você o cristianismo. Porque nós estamos, sim, saindo da zona de conforto e entrando na zona de confronto. Confrontando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas dores, as nossas mazelas e até mesmo os nossos pecados. Nos redimindo diante dele e confrontando também toda a maldade existente no mundo. A morte não tem a última palavra. E nós vamos para o confronto, exercendo a nossa fé e o nosso direito de ser e de existir. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, mais uma vez. Nós te louvamos, Jesus. Te louvamos porque não nos encontramos num lugar de paralisia existencial, mas estamos saindo desse lugar de conforto para um lugar de confronto, colocando coisas novas em nossas vidas, porque já aprendemos contigo que mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. E nós queremos sair desse lugar de dor, de sofrimento, de lamento. E queremos nos levantar, assim como os discípulos fizeram ao ouvir a sua voz. Queremos nos organizar. Pensar de uma maneira diferente. Parar de insistir nos mesmos erros. Ou bater na mesma tecla. E fazer com que agora um movimento novo de Deus aconteça em nossas vidas. Por isso nos abençoa, nos acolha, nos proteja, especialmente de todas as violências. Renove nosso coração. Nos encha de paz, de alegria e de prosperidade. Que amanhã seja um novo dia. Que amanhã o esperançar resplandeça em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos permitir colocar diante de Ti toda a nossa fé. Obrigado por fazer-nos em Ti compreender a expressão da Sua graça, do Seu poder, da Sua glória e do Teu amor. Obrigado, Jesus. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação e o sopro consolador do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Nós nos curvamos diante de Ti, agradecendo, Senhor, por tão grande amor. Que nós possamos sair daqui reavivado em nossa esperança, reavivado em nossa alegria para continuar e encorajado para um novo amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.